Todas as vezes que recebemos um convidado especial no IAESC, nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a história de vida desse convidado. E não acontecerá diferente. Nesta tarde, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a história do pastor Michelson. E eu gostaria de convidá-lo para uma entrevista breve sobre um pouquinho da sua história, da sua infância, da sua família. Então, pode se assentar aqui, pastor. E os nossos amigos que estavam aguardando ansiosamente aí, que estão acompanhando pela internet, chegou então o momento desse terceiro encontro, do nosso programa de fim de semana. Pastor, é uma alegria poder estar recebendo o senhor no IAESC, que na verdade já é um grande conhecido de muitos dos nossos alunos, dos nossos servidores, porque a gente acompanha os programas que o senhor publica, conhecemos aí um pouco dos vídeos que o senhor posta nas suas redes sociais. Nós gostamos também muito dos textos que o senhor faz referente a alguns assuntos polêmicos que acontecem no nosso país. E agora é a oportunidade de falar um pouquinho do seu contexto de família, conhecer um pouquinho mais o pastor Michelson. E nós vamos conhecê-lo começando sobre a sua estrutura familiar de infância, porque nós conhecemos o pastor Michelson, mas nós queremos saber, irmãos, os pais, onde nasceu. Se eu pudesse falar um pouquinho para nós sobre isso. Ok, uma boa tarde a vocês, uma boa tarde também aos nossos amigos aí que acompanham pela internet. Como eu já disse de manhã, e acho que à noite também, eu sou catarinense, nasci em Criciúma, que é um município que fica bem ao sul aqui do estado, quase lá na divisa já com o Rio Grande do Sul. Cresci ali, estudei escolas públicas, só fui conhecer realmente o adventismo e o criacionismo no ensino médio, quando conheci um jovem adventista lá no colégio em que eu estudei Química, curso técnico de Química, Meus pais também são naturais ali de Criciúma, família já tradicional ali na cidade, digamos assim. Tenho duas irmãs, eu sou o filho mais velho, e tenho uma irmã chamada Michela, e a Emanuela que está aqui me visitando e conhecendo também o colégio neste sábado, nesse fim de semana, o que me deixou muito feliz. Infelizmente minha mãe não pôde vir para estar aqui, Vai ficar para julho ou dezembro. A gente sempre procura vir para cá nas férias e visitar os parentes. Resumidamente, é isso. Nós percebemos que o senhor tem uma característica mais introvertida, assim, não é tão extrovertido. Isso na infância, como que era a sua infância a respeito, relacionado aos outros adolescentes, assim, como era o seu perfil de adolescente, de criança? Hoje, na época não tinha essa palavra, mas hoje eu sei que eu era tipo nerd. A minha diversão era desenhar. Como eu disse a vocês, eu era leitor inveterado de histórias em quadrinhos. Primeiro porque eu gostava das histórias, depois porque eu colecionava. Eu terminava de ler a história em quadrinhos, depois colocava em sacos plásticos e guardava no guarda-roupa. Eu cheguei a ter mais de 2.000 gibis desses aí, Depois eu me desfiz disso, mas a minha mãe ficava bem chateada porque não tinha muito espaço para colocar roupa no guarda-roupa. Eu enchia de livros e revistas. Então eu ficava no meu quarto, basicamente lendo, desenhando. Eu cheguei até, em algum momento pensei em ser desenhista, talvez não jornalista. Em algum momento da minha vida eu tive que escolher, ou eu desenhava ou eu escrevia, E eu optei por escrever e acabei aposentando precocemente aí o desenho. Sofria bullying por esse seu perfil mais nerd? Sim, porque eu sempre fui perna de pau, E sabe como é que é? Rapaz, menino que não é bom no futebol, sempre sofre, Meu pai é jogador de futebol. Meu pai jogou no Figueirense, conhece? Quando tinha lá 18 anos, ele jogou um tempo no Figueirense. Depois ele se desencantou com o futebol profissional, voltou para Criciúma, graças a Deus, porque daí eu nasci. Ele casou com a minha mãe e aí eu vim ao mundo. Se ele tivesse ido para o futebol profissional, talvez eu não estivesse aqui. E eu tentei, de todas as maneiras, jogar para agradar meu pai. Até goleiro eu tentei ser, mas não teve jeito. Eu não tenho coordenação motora para futebol, não gosto disso. Eu gosto de esportes, mas não de esporte, atividade física. Eu faço meus exercícios, academia, para manter a saúde e tal, mas não me dou muito bem com esportes com bola. E por causa disso, lógico, na escola sempre tinha lá as pegações de pé. Naquele tempo não chamava de bullying, Mas era já, Só que aí eu tentava me destacar de outra forma. Eu fazia desenhos, fazia caricatura dos meus colegas na sala de aula, e assim
aquilo que eu não conseguia no futebol, eu conseguia no desenho, e tentava equilibrar isso aí. Eu sobrevivi. Hoje, então, o senhor pratica mais um esporte, tipo academia, coisa Sim. do tipo? Corro um pouquinho, faço academia ali, com a minha esposa, mas para manter a saúde mesmo. Eu não gostava disso, eu sempre fui sedentário, desde a minha infância. Mas quando eu cheguei lá aos 40 anos, comecei a ter alguns problemas de saúde, inclusive de fundo emocional mesmo, né? Porque hoje eu entendo que o esporte vigoroso é um santo remédio para o cérebro, né? Fortalece o hardware para que o software, que são os pensamentos, possam rodar bem no cérebro. E eu estava tendo assim um pouco de depressão já, e aí Deus me impressionou para o exercício. Eu já sou vegetariano há quase 30 anos, eu sempre cuidei da alimentação desde que eu me converti, mas eu confesso que eu negligenciava isso do exercício físico, até que eu senti na própria carne como é importante. E aí o médico me disse isso, Deus estava me dizendo isso, e aí numa manhã de inverno lá em Tatuí, eu senti claramente Deus falar assim: você tem que caminhar, pelo menos. E eu reclamava com Deus, mas caminhar que horas? À noite eu chego em casa, eu quero ficar com a minha família, eu já trabalho o dia inteiro. De manhã eu já acordo cedo para ler a Bíblia, para fazer o meu momento devocional. Que tempo que eu vou ter para isso? Aí Deus falou assim para mim: você pode caminhar e conversar comigo ao mesmo tempo. E eu pensei, Deus me deu agora um checkmate, que dá para fazer isso, né? Aí naquela manhã eu coloquei um par de tênis, eu só tinha um par de tênis, não precisava de mais que isso, e fui para a rua, lá no meu bairro, tranquilo, 5 da manhã, escuro ainda, fui caminhar. E eu comecei a sentir prazer nisso, assim, aquela brisa fresca da manhã, conversando com Deus, vendo o sol nascer. Primeiro dia eu caminhei 1 quilômetro só, e doeu tudo, assim, dor nas exausto, costas, cansado, para subir a escada da redação, minha sala fica no 2º andar, não foi fácil. Segundo dia eu fui de novo, literalmente Deus me empurrando, fez um milagre em mim. Assim como Ele fez um milagre lá no passado, eu gostava muito de churrasco, enfim, né, como bom sulista, né? Mas Deus, Ele mudou meu paladar, e mudou também meus hábitos de exercício físico, que eu não fazia na verdade, eu odiava suar a camisa, e hoje eu tenho feito pelo menos 3 vezes por semana com a minha esposa, a gente faz academia, eu corro um pouquinho lá e tal, e tem sido uma bênção, assim, disposição, clareza mental, isso foi muito bom para mim. Então o convite aí para o futebol, meninos, hoje não rola, tá? O pastor já deixou aqui bem claro que não é muita praia dele, o futebol. Pastor, na infância o senhor mencionou aí, na sua juventude, que era mais para o lado do ateísmo do que do cristianismo, né? E como foi esse conflito de mudança de paradigma, né? Essa sua visão para o cristianismo? Na verdade, aqui cabe uma pequena correção. Eu cresci no lar católico, mais por conta da minha mãe. Meu pai nunca foi de igreja, mas a minha mãe sempre nos levava, a mim e as minhas irmãs, à missa, aos domingos, né? Eu ia mais para acompanhar minha mãe. Com 15 anos de idade, eu fui convidado a fazer parte de uma encenação de Natal na igreja católica lá da minha cidade, a Matriz de Criciúma. Eu sempre fui. Você perguntou se eu era introvertido? Sim, eu era. Eu era tímido. Eu não tinha coragem de falar em público quando eu era adolescente. Era mais na minha mesmo, de ficar no meu cantinho lá. E aí, quando me convidaram para essa encenação, eu pensei, mas tem que falar alguma coisa? E me disseram que não, você vai ser só um rei mago. Você vai entrar, um rei mago. Hoje eu sei que nem rei eram, né? Nem reis eram, mas na época falava assim. Um daqueles sábios do Oriente, você vai ser um deles, você vai entrar, dar um presente para Jesus e sair. Ah, é só isso? Só. Então eu faço. Não precisa falar nada. Entrei, fiz a minha parte, e aí recebi um convite para fazer parte de um grupo de jovens católico. E eu costumo dizer que foi uma bênção na minha vida isso aí. Foi uma bênção, porque no tempo que eu permaneci naquele grupo de jovens, eu nunca tive contato com drogas. Não vou dizer que eu nunca bebi bebida alcoólica, a gente bebia entre os amigos, assim, mas tudo muito entre nós apenas, né? Ali. Balada, fui poucas vezes, enfim, nós tínhamos uma missão como jovens ali católicos, a gente fazia trabalhos sociais, e ali eu creio que Deus já estava me preparando para o futuro, porque aos poucos a gente tinha que apresentar ali, aos poucos eu fui me desenvolvendo, porque a gente tinha que apresentar os temas nas reuniões do grupo de jovens,
quando o padre não podia ir à comunidade, a gente fazia as missas, e algumas vezes eu até preguei no lugar do padre lá. Então eu fui me soltando, me desenvolvendo, de modo que quando eu cheguei na igreja adventista, eu creio que eu já estava praticamente pronto para desempenhar liderança, enfim. Onde que entra a história do ceticismo? Eu nunca fui ateu, na verdade. Lá pelos meus 16 anos, mais ou menos, eu comecei a questionar algumas coisas. Eu disse à noite, né, que eu ia para a praia, deitava na areia, ficava olhando o céu, via as estrelas, a ordem do universo, porque eu sempre lia sobre astronomia, cosmologia. Eu sabia que o universo revela um propósito, uma ordem, mas o que eu tinha aprendido nos livros, nas revistas e documentários, é que tinha havido uma grande explosão cósmica, um conceito equivocado, mas era o que ensinavam para a gente, né? Mas não pode o universo surgir de uma explosão, do nada, por acaso, se ele é tão bem planejado. Eu comecei a ficar com muitas dúvidas. Esse grupo de jovens pertencia a uma corrente teológica chamada Teologia da Libertação, que depois eu fiquei sabendo era um marxismo, né, em forma de cristianismo. Portanto, uma religião muito focada na política, nas causas sociais, e muitos dos meus amigos do passado hoje são ateus, porque eles se envolveram tanto com política partidária que se esqueceram de Deus, né? Especialmente em movimentos de esquerda mesmo, com o marxismo. E eu costumo dizer que Deus me libertou de 3 coisas muito perigosas, que são ideias totalmente concorrentes com o adventismo criacionista. Primeiro, darwinismo. Segundo, do marxismo. Me libertou dessa teologia da libertação marxista. Terceiro, do espiritualismo. Como assim espiritualismo? Eu nunca acreditei em horóscopo, porque eu tinha uma mente mais científica, não aceitava essas pseudociências. Mas eu tive contato com literatura de parapsicologia. E isso me pareceu científico, eu comecei a me encantar por isso. Graças a Deus, nesse momento, Deus me resgatou, me apresentando o criacionismo e a igreja adventista. Mas eu estava enveredando por esse caminho, que na verdade é espiritismo, é espiritualismo. Então essas 3 coisas tentaram me fisgar, essas ideologias. Mas graças a Deus, Ele me libertou disso. Então, nunca digo que eu fui ateu, mas eu passei por uma fase de descrença, de desilusão com a religião que eu tinha, porque ela não me respondia às grandes perguntas de onde vim, para onde vou, enfim, com a filosofia científica que eu adotava na época e com a questão espiritualista, né? O vazio não era preenchido, as ideias não se encaixavam. Tem um amigo que está nos assistindo que ele mandou uma pergunta interessante, estava conversando aqui, e ele perguntou assim, nessa transição então do catolicismo para o cristianismo ali, saindo desse movimento, teve algum conflito religioso nessa transição? Vários. Eu era líder, né? Lá na minha comunidade. Mencionou, eu falei, então nessa saída deve ter... Sim, na verdade, foi uma transição bem dolorosa, foram 2 anos e meio. Eu não recebi estudo bíblico e já vim logo em seguida. Eu louvo a Deus porque o Vanderlei, esse meu pai na fé, que é hoje bibliotecário do IACS, um grande estudioso da Bíblia, ele teve paciência comigo, viu? Porque não é fácil, né? Você dar estudo bíblico, perseverar, 2 anos, quase 3 anos, lutar por uma pessoa. Porque ele era amigo mesmo, né? Foi um grande amigo, é um grande amigo. E ele nunca desistiu de mim, eu costumo dizer isso. Graças a Deus, Deus escolheu a pessoa certa. Eu, na verdade, no começo, eu pensava assim, se for preciso, eu vou falar com o Papa. Porque eu descobri que o sábado é o dia de guarda. E outras coisas, outras verdades bíblicas. Eu pensava assim, eu quero reformar a igreja, eu quero falar com o Papa. Até que eu descobri em Apocalipse um texto que diz, sai dela, povo meu. Falando de Babilônia, né? E da confusão religiosa. Eu entendi que, na verdade, Deus tem pessoas queridas, pessoas salvas, pessoas especiais em vários caminhos por aí. E Ele está convidando essas pessoas para formar um povo que leve avante as 3 mensagens angélicas. E eu entendi então que na verdade eu precisava tomar uma decisão. O tempo é curto, mas no meu canal tem um vídeo em que a minha esposa e eu damos o nosso testemunho. Quem sabe uma outra ocasião a gente possa contar aqui. Estou me convidando já, porque é bem longo, né? Mas Deus teve que usar 3 coisas muito impactantes para que eu tomasse a decisão final. Só que se eu for contá-las agora, a gente vai ficar aqui até a noite. Até que finalmente eu me rendi, me entreguei, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Fui batizado no fim de em Eu ia dezembro perguntar isso, a data do seu de batismo. 1991, lá na Igreja Central de Criciúma. 91. Quem veio primeiro, o casamento ou uma faculdade, uma formação profissional? Na minha vida, o que veio Isso, primeiro? na sua vida. Primeira faculdade. Faculdade. Eu fui batizado em dezembro e naquele mês eu vi lá no listão dos aprovados da UFSC o meu nome. Então foi um mês bem especial. Eu fiz o vestibular para a Federal. Esse foi um milagre, porque olha só o que aconteceu. Eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular, porque como eu estudei Química no ensino médio, eu acabei... Algumas matérias ficaram para trás, né? Porque eles privilegiam mais as matérias técnicas. Então, história, geografia, inglês mesmo, né? Fazia tempo que eu não estudava. Então, eu tive que fazer um bom cursinho pré-vestibular. Durante essa fase do curso pré-vestibular, eu tomei a decisão de guardar o sábado. Só que tem um detalhe, meu pai é que pagava esse cursinho, e eu sabia que se eu não passasse no vestibular e ele soubesse que eu deixei de ir às aulas de sexta-feira à noite e de sábado à tarde, a coisa ia ficar feia para o meu lado. Então eu clamei a Deus e falei: Senhor, eu preciso passar no vestibular. Simples assim. E jornalismo era o quarto curso mais concorrido na época. Era medicina, direito noturno, odonto e jornalismo. Eram vários candidatos por vaga. Eu sabia que a coisa não ia ser fácil. Ainda mais que naquela semana em que eu decidi guardar o sábado, houve uma mudança na grade de matérias. Eu sempre tive mais dificuldade com cálculo. Fazia tempo que eu não tinha inglês. Vocês conseguem imaginar que matérias foram transferidas para sexta-noite e sábado à tarde? É isso mesmo. Sexta-noite, matemática e física. Sábado à tarde, inglês. Só no sábado à tarde. Eu falei: Senhor, agora eu estou em tuas mãos. Eu vou fazer minha parte, eu vou estudar em casa, vou pegar o conteúdo com os colegas. E assim foi. No dia do vestibular, foi impressionante. E o da Federal aqui, até hoje, é terrível, porque é somatória, né? Então isso é desumano. Mas era impressionante porque na prova de matemática, que eu achei que eu ia zerar, eu não lembrava das fórmulas, eu não sabia como fazer, mas as ideias começaram a brotar na minha mente. Eu fazia risquinhos na folha, daqui para cá, de lá para lá, e aí pegava a intersecção, e aí estava a resposta, eu colocava ali. Eu inventava fórmulas na hora. E eu repito, é um milagre, porque eu não sei o que eu fiz. E quando eu fui ver o resultado, né, peguei o gabarito lá, eu tinha tirado uma nota tão alta em matemática quanto em química, que eu tinha estudado 3 anos, quanto em português, que eu sempre fui bem. Então, só eu e uma moça do meu curso fomos aprovados para jornalismo na Federal de Santa Catarina. E tinha pessoas mais bem preparadas do que eu lá para passar. Deus honra aqueles que são fiéis, gente. Ele faz a parte dele se a gente fizer a nossa parte. Então foi um milagre. Mudei para Florianópolis, e depois de 2 anos morando ali, eu tinha uma namorada em Criciúma, ela não quis saber de Deus, não quis saber de receber estudo bíblico de mim, eu terminei com ela. E falei assim para Deus: Senhor, eu só vou namorar de novo agora se tu me deres uma pessoa que seja cristã, missionária. Eu não queria só cristã, eu queria uma adventista missionária e bonita. Para variar. Deus não é o Criador do universo? Sim, com não é o certeza. Todo-Poderoso? Ele pode atender a nossa oração. Numa quarta-feira de 1994, na Igreja Central de Florianópolis, eu quase não fui ao culto, porque eu tinha que entregar um trabalho no dia seguinte, mas os meus amigos de República me motivaram: vamos à igreja, depois você vira à noite fazendo trabalho. Eu pensei: bem, vocês têm razão, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu fui à igreja. Quando entrei, o culto já havia começado, a gente ia de ônibus, às vezes atrasava um pouco. Eu olhei assim, lá na frente, uma moça de lindos cabelos loiros, compridos. Por alguma força misteriosa, eu me sentei bem atrás dela ali, bem perto. E eu percebi que era uma moça que estava visitando a igreja naquela noite. E eu, como bom missionário, sempre carrego folhetos na minha Bíblia, puxei um folhetinho e dei para a moça. Quando ela virou para agradecer, eu confesso que eu não lembro mais qual foi o sermão daquela noite, não sei nem quem estava pregando aquela noite. Eu só sei que eu pensava assim: eu tenho que continuar pregando para essa moça lá na porta da igreja. Estava apaixonado. Não, missionário. Ah, missionário. Missionário. Entendi. Missão muito importante. A Débora estava voltando para a igreja. Ela tem um testemunho muito bonito também. Ela estava voltando para a igreja e eu pude ser usado por Deus para ajudá-la nesse processo. E à medida que eu a conhecia, nós conversávamos, depois começamos a namorar, eu percebi que a oração que eu tinha feito, Deus atendeu. Hoje já estamos há quase 25 anos casados.
Nós somos uma dupla missionária, uma companheira, alguém que me apoia, me acompanha. Sempre damos estudos bíblicos juntos, né? Eu não consigo imaginar minha vida sem a minha esposa. Então, aquela oração que eu fiz, pedindo a Deus a pessoa certa, Ele atendeu na medida certa também. Me deu a pessoa cristã, missionária, se tornou alguém assim. E, desculpa aí, mas a mulher mais linda do mundo. Olha, culto de quarta-feira. Dizem que no culto Não de percam os quarta-feira... cultos de quarta-feira. Então, as mulheres valorosas, né? Nos cultos de quarta-feira. Pastor, do fruto desse casamento, nasceram 3 filhos. Olha, valeu a pena, né? Nome dos filhos e idade. Giovana, ela tem 18 anos, está cursando veterinária no NASP. Primeira turma, vai ser pioneira lá. Marcela, ela faz atualmente o 1º ano do ensino médio, lá em Tatuí. Mas poderia estar aqui, quem sabe, né? Nesse local maravilhoso. Ela está lá no ensino médio. É uma boa desenhista também. Qual né? ano? Qual ano? Está no 1º ano do ensino médio. O segundo vai ser no IAESC. Quem sabe, né? Ela puxou bem a minha esposa assim também, a loirinha, né? O Micael já mais moreninho puxou meu sogro, né? E nenhum puxou a mim, fazer o quê? E tem o Micael, 9 anos, é o garotinho que veio assim de surpresa, mas tem sido uma surpresa maravilhosa, um filhinho muito de Deus assim, também gosta de desenhar, companheiro, né? Então são 3 lindos e queridos filhos. Quantos anos já na CPB e como foi essa sua chegada na CPB, né? Porque o senhor fez jornalismo. Quer ouvir outro milagre? Outro milagre. Olha só, eu já estou há 22 anos na CPB. Cheguei lá com 26 anos, né? Praticamente recém-formado. Eu tinha apenas jornalismo, depois eu fui fazer mestrado em teologia, já na CPB. Acontece o seguinte, eu me formei em jornalismo e não consegui emprego por causa do sábado. Todo jornal que eu batia a porta, fazia entrevista, tinha boas perspectivas, mas quando chegava na parte do sábado, eles, olha, infelizmente não tem como aqui, nós temos trabalho sexta-noite, e às vezes até no sábado, os jornais não param, né? E eu não conseguia trabalho. Eu tive que ouvir muitas vezes meu pai e outras pessoas dizerem assim, puxa, seus colegas já estão trabalhando na televisão, né? E tem gente que acha que televisão é famoso, né? Então tá famoso lá, né? E eu estava desempregado. Quando o departamental, o diretor de educação da Catarinense, na época só tinha uma associação no estado, soube da minha história, ele me ofereceu, o professor Dirceu Lopes, ele me ofereceu uma vaga de professor de história. Na época podia, quem tinha formação em humanas, né, lecionar. Hoje acho que nem é mais possível isso. Para alunos de 5º ano até 8º ano, né, só tinha até a 8ª série na época. Eu pensei, bom, é o que tem, né? Vou encarar esse desafio. Eu tinha poucas aulas, na verdade, acho que eram 18 aulas, se eu não me engano. É o que eu tinha para fazer. Então vamos lá. Estudei os livros, primeiro dia, entro na sala de aula, uma criançada de 5ª série me chamando de tio. Onde é que eu me meti, meu Deus? Tio. Mas eu fiz o melhor que eu podia. E eu vou te dizer por que é importante fazer isso. Daqui a pouquinho. Procurei ser o melhor professor que eu podia ser. Mesmo com as minhas debilidades, com o meu despreparo, né? Aliás, ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp que me deixou muito feliz. Uma ex-aluna, isso faz, gente, já faz quase 30 anos, uma ex-aluna, que não é adventista, ela me contou um pouco de alguns problemas que ela está vivendo e pediu que eu orasse por ela e pediu alguma palavra de consolo porque ela respeita muito a mim e uma outra professora de português da época. Não tem algo mais maravilhoso do que isso, para um ex-professor, um aluno depois de tantos anos, já mãe, pedir ajuda porque confia em você. Isso é um legado importante. Bem, acontece que por mais que eu desse o meu melhor, eu estava insatisfeito, porque não era o que eu tinha estudado para ser, né? Professor de história de crianças. Hoje eu respeito muitos professores, porque eu sei que não é uma missão fácil. E perguntando para Deus, Senhor, quando que eu vou poder ser jornalista? Eu estudei isso, tu me permitiste passar nessa faculdade, nesse vestibular. Depois de 2 anos e meio eu estava quase deprimido já, triste, né? Eu já estava casado, minha esposa e eu decidimos nos casar assim mesmo, namorávamos fazia 3 anos já, não tínhamos perspectiva de ter uma casa, de alugar algum lugar, não tínhamos dinheiro. Ela trabalhava numa creche
como auxiliar de professora e eu como professor com poucas aulas. Então moramos na casa do meu sogro. Ele cedeu um quarto para nós. E assim começou a nossa vida conjugal. Eu tomava um ônibus em Florianópolis, levava 2 horas para chegar até Palhoça, porque a rodovia não era nem duplicada na época. Imagine como era, se hoje já é um caos. 2 horas para ir, 2 para voltar. Saía de madrugada de casa, voltava à noite. Era difícil. Nos últimos 6 meses antes de eu ser chamado para a CPB, eu trabalhei na Rádio Novo Tempo, ali de Florianópolis. Eu acho que foi um jeito que Deus encontrou de me dar um pouco mais de ânimo, porque pelo menos era algo ligado à minha profissão. Eu fazia um jornal diário na rádio. Aí eu comprei um Fusca 1 ano mais novo que eu, 73, e com ele eu cruzava a ponte, dava aula, voltava para o continente, fazia o programa de rádio, depois voltava para a ilha e dava as últimas aulas. Assim era a minha rotina. Um dia eu estava na Rádio Novo Tempo, toca o telefone. Era o pastor Rubens Lessa, o ex-chefe, redator-chefe da CPB. Faleceu faz 1 ano e pouquinho. Michelson, aqui é o pastor Rubens Lessa, eu tenho aqui o seu currículo. Eu tinha mandado o meu currículo fazia tempo já, mas achei assim, eu vou mandar por mandar, porque o que eles vão querer com um jovem, recém-formado, sem experiência nenhuma, não tenho nem teologia, os editores geralmente têm teologia. Eu mandei por mandar, e esqueci. E de vez em quando eu escrevia um artigo, eu sempre gostei de escrever, e mandava para o pastor Lessa. 2 foram publicados, os outros 30, eu acho que foram para o arquivo redondo, sei lá. Mas isso fez com que ele conhecesse o meu trabalho, entendeu? E quando ele me ligou, ele falou, olha, precisamos de um novo editor, você aceita participar de uma entrevista aqui? Eu quase gaguejei, não sabia o que responder, e claro, eu aceito. Aí a CPB pagou minha passagem, fui para Tatuí, fiquei lá de um dia para o outro, fiz a entrevista, fiz uns testes e voltei para casa. 1 mês se passou, nenhuma resposta, eu pensei, por que eu sonhei com isso? É ilusão minha achar que eu posso ser um editor. Eu confesso a vocês que quando eu desembarquei em frente à CPB e eu vi aquela logomarca, aquela arvorezinha, eu chorei de emoção. E eu pensei assim, puxa, seria um sonho. E emociona de novo. Seria um sonho trabalhar aqui nesse local, né? E eu conhecia os editores, eu lia o que eles escreviam, e eu pensei, mas quem sou eu para achar que eu posso ser um editor, né? Esses homens, né, com experiência, escritores aqui. Quando eu entrei na sala do pastor Lessa, cheio de livros atrás, aquele grande homem de Deus, eu me sentia uma formiguinha ali. E eu só pedia, Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu não sei nem o que dizer aqui. Eu fiz a prova, e depois de 1 mês recebi a ligação do presidente da Catarinense dizendo, Michelson, olha, infelizmente não deu certo, né, aquele chamado para a CPB, mas eu sentia que ele estava brincando comigo. Eu falei, pastor, você está brincando, né? Estou brincando, pode arrumar as malas e segue seu caminho. Amém. Aí minha esposa e eu nos mudamos para Tatuí, casa vazia porque não tínhamos nada, vendi o Fusca e com o dinheiro comprei uma máquina de lavar, ou uma geladeira, nem lembro mais o que foi. Nós tínhamos uma cama e uma TV velha que meu pai tinha me dado. Era isso. Quando o pastor foi nos visitar, eu passei vergonha, porque eu não tinha nem um sofá para recebê-lo. A gente colocava uma caixa de cesta básica em cima da cama para servir de mesa. Durante algum tempo foi assim. Eu louvo a Deus porque foi assim. Eu louvo a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. E obrigado por perguntar isso, porque eu gosto de lembrar. Eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou, do que Deus fez em mim e do que Ele permitiu que fosse a minha vida. Eu espero que meus filhos também entendam um dia isso, né? Que vocês entendam isso também. Nunca desista de seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam. Sabe como que eu pude ir para a CPB? Quando eu cheguei lá eu entendi. Eles precisavam de um editor formado em jornalismo que tivesse experiência em sala de aula, porque era para editorar livros didáticos. Você entendeu o que Deus fez? Entenderam o que Deus fez comigo? Ele estava me preparando antes de eu ser chamado para a CPB. Era a única vaga, única possibilidade. Ali são poucos editores e muita gente do Brasil todo quer trabalhar ali. E era a única vaga. E eu tinha as condições necessárias, porque Deus me preparou para isso. E eu estava reclamando com Deus. E eu estava lá no desertinho sendo preparado.
Então eu não tenho que... Eu sei que tudo isso é um milagre. São milagres que Deus fez em minha vida. E eu sou grato, serei grato sempre ao meu Deus por tudo que Ele fez em mim e em minha família. Essa parte emocionante da sua história, pastor, é uma realidade na vida de muitos de nós, né? Muitos dos nossos alunos chegam na nossa sala chorando. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Porque a gente não consegue enxergar o futuro. É Deus preparando muitas vezes a gente para algo lá na frente. Então nós estamos no meio de muitos adolescentes que passam por situações que acham que é o fim do mundo para eles. Não, né? pastor, para você ter uma ideia, eu não tinha dinheiro para ir para Criciúma. Minha mãe era recém-convertida, eu dei estudo para minha mãe e para minha irmã. Cadê a Manuela? Está lá, ó. Manuela, o meu sobrinho Eliel e a minha sobrinha Letícia, que vieram de Criciúma e me deixaram muito feliz de estar aqui. Eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, para ir para Criciúma, para visitar minha mãe e minha irmã, para dar assistência. Elas eram recém-convertidas. Eu guardo até hoje a placa que eu fiz. De um lado tinha Florianópolis, do outro Criciúma. Para quê? Eu ia para a BR, para a rodovia, pedir carona. Ali embaixo da ponte, que história, hein? da Via Expressa. Eu ia para ali, orava a Deus, mostrava a plaquinha. Eu nunca fiquei mais do que meia hora esperando ali. E quantas pregações eu pude fazer nessas viagens, impressionante, para caminhoneiros, para famílias, ia pregando evangelho a essas pessoas. Teve uma vez que um camarada falou assim: olha, essa é a primeira vez que eu pego o carro depois que eu capotei lá na serra. Meu Deus, eu vou pregar para nós dois aqui agora, para a gente se preparar para tudo aqui, né? E de Criciúma, então, meu pai me levava na rodovia, eu pegava a plaquinha, virava Florianópolis. Teve uma vez que eu estava 2 horas esperando e não aparecia ninguém. Aí eu lembrei, puxa, eu esqueci de orar. Eu não orei. Eu fechei a minha plaquinha, fui lá para o canto da rodovia, fiz uma oração. Eu falei amém, um carro buzinando lá na frente. Uma família adventista. Me viu orando no acostamento e sentiu que tinha que parar. Essa é uma de muitas experiências. Então, isso que o pastor falou aqui, o pastor César falou, é real. Não pense que você não tem perspectivas. Eu me lembro que uma vez eu falei assim para o meu pai: pai, eu nunca vou conseguir comprar um carro. É impossível. E meu pai, mesmo sendo adventista, Deus usou e disse assim: vai sim, um dia você vai conseguir. Um dia você vai ter a sua casa, seu carro. E hoje eu tenho. Antes da gente finalizar, muito mais do que isso, né? Deus. Seus pais hoje são adventistas? Minha mãe sim, meu pai não. Seu pai ainda não. Tá. Nós vamos finalizar esse momento. E eu tenho certeza, pastor, que o Senhor tem sido relevante na vida de muitas pessoas, sendo usado por Deus. Louvado seja Deus. Para alcançar pessoas. Uma delas eu posso mencionar, que com certeza está assistindo nesse momento, é o Lucineide Indaial, que inclusive mandou um abraço para o senhor. Grande amigo de infância, que me deixou muito feliz quando se converteu. E eu estava lá no dia do batismo. Você estava lá? Estava lá. Eu pude batizar um amigo de infância, foi um presente de Deus. Então, com certeza o Senhor tem impactado a vida de muitas pessoas e vai continuar para a glória de Deus. E nesse momento, antes do Senhor ter a sua oportunidade de palestrar, que todo mundo está curioso para essa palestra, eu queria fazer uma oração especial pela sua vida ministerial. Porque, inclusive, além de jornalista, o senhor também é pastor e tem uma grande responsabilidade como pastor desta igreja abençoada. Pastor, só me permite um detalhe? Assim, 3 momentos muito especiais em minha vida foram o meu batismo, o meu casamento e minha ordenação. Eu fui ordenado faz 4 anos apenas. A minha mãe sonhava que eu fosse padre. E quando eu era criança, eu até fazia lá com meus primos missa, sabe? Eu fazia de conta que eu era o padre. Colocava um pano aqui, levantava o pão, né? E passei uma semana no seminário, num estágio, para ver se eu queria mesmo ser padre. E aí um padre muito sábio falou assim para mim: você é muito novo ainda, volta para casa, faz o ensino médio, namore, conheça um pouco da vida e depois, se você quiser voltar, a gente aceita você. Nunca mais voltei, né? Mas uma coisa que me deixou muito feliz na minha ordenação foi dar um abraço na minha mãe. Seu filho não é padre, mas hoje é pastor. Isso foi especial. E eu quero aproveitar a oportunidade para orar então pelo seu ministério.
trabalho desafiador que o Senhor tem ali na CPB, para que Ele continue conduzindo seus passos e alcançando corações de muitos que ainda irão te ouvir nesse ministério. Então eu queria convidar você em reverência, fechar os seus olhos, e eu vou orar aqui nesse momento pela vida do nosso colega de ministério. Bondoso Deus, que privilégio nós temos de nesse momento poder aprender um pouco mais do conhecimento que o Senhor tem transmitido a esse teu servo, pastor Michelson. Tem dedicado já muitos anos da sua vida nesta obra. Tem uma história de vida extraordinária. E hoje, como instrumento, ele se coloca à tua disposição para alcançar muitos corações. Neste momento, Pai querido, eu intercedo por esse teu filho, que com certeza enfrenta ainda na vida muitos desafios, muitos problemas, mas o Senhor tem sempre honrado ele em todas as suas necessidades. Oro também pela sua esposa, pelos seus filhos e também pelo ministério que ele está desenvolvendo na CPB. Que ele continue sendo uma bênção na vida daqueles que estão mais próximos e daqueles que acompanham pelas redes sociais. Permaneça conosco neste momento também, em nome de Jesus. Amém.